E aí, minha gente, eu sou Rick Trindade e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre como as pessoas enxergam o emagrecer, sendo um processo sempre positivo, ignorando as causas disso. Vamos começar? Pessoas gordas sofrem uma pressão social interna para emagrecer, isso é óbvio. A gente sabe que a gente não está dentro dos padrões, a gente sabe que a gente não está, que nossos corpos não são socialmente vistos como bonitos, como desejáveis. Então, algumas pessoas gordas caem numa cilada de querer emagrecer a todo custo, então acabam prejudicando sua saúde, com o propósito de emagrecer. E às vezes esse propósito vem mais externamente do que internamente. Óbvio que há consequências, não vou dizer pra você aqui ser gordo, eu me amo, me aceito, mas que as consequências caem por terra, não. Elas continuam existindo, elas continuam fazendo a gente às vezes querer desistir, às vezes querer emagrecer. A questão que eu quero falar aqui é como as pessoas, socialmente, é uma cultura, como as pessoas enxergam as pessoas magras como pessoas saudáveis e como as pessoas enxergam o emagrecimento de pessoas gordas como um processo saudável e às vezes não é. Esses dias eu postei no Twitter falando sobre uma pessoa que tinha eu acabei emagrecendo um pouco. Na verdade, eu perdi mais retenção de líquido do que porque eu parei de comer sal, eu comecei na verdade eu bebia bastante água, então eu cortei bastante o sal, mais o sal, por causa da minha saúde, e consequentemente acabei mudando muito a minha alimentação também, comendo coisas mais saudáveis. A minha alimentação nunca foi uma alimentação péssima, ruim, mas eu tive que adaptar, restringir um pouco mais. E, consequentemente, eu acabei perdendo essa retenção de líquido e emagreci um pouco também. E eu cheguei a ouvir a pessoa falando que, nossa, você emagreceu, você está melhor assim, você se apresenta mais assim, melhor assim. Só que a pessoa não teve nem a capacidade de perguntar o porquê de eu ter emagrecido, se eu estava doente, se aconteceu alguma coisa comigo, se eu estava mal psicologicamente, não. Ela só me parabenizou pelo fato de eu estar emagrecendo, sem saber necessariamente quais são as causas disso. E eu falei isso no Twitter, algumas pessoas começaram a comentar lá, pessoas que estavam com depressão, pessoas que estavam com bulimia, pessoas que estavam não se sentindo bem com os próprios corpos e estavam se maltratando, só que ouviam de outras pessoas esse parabéns por estar emagrecendo, esse parabéns por estarem mais enxutos, enxutas, esse parabéns por, poxa, o que, é que você está fazendo para emagrecer assim? Você está melhor assim. Só que as pessoas não perguntam, elas não se preocupam se você está emagrecendo com saúde. Eu não sou contra emagrecimento, eu também não faço apologia à obesidade. Eu acho que a gente precisa respeitar os nossos corpos e os corpos dos outros, da forma que eles são. A gente pode engordar. Existem tantas pessoas aí que eram magras a vida toda e começaram a engordar. Pessoas gordas que fizeram também esse caminho inverso de emagrecer. Então, assim, eu prego a liberdade. Acho que todo mundo tem a liberdade de ter o corpo que quiser, ser da forma que quiser. A minha única questão é como as pessoas só enxergam o processo de emagrecimento como um processo positivo. E às vezes a pessoa está doente, às vezes a pessoa está doente fisicamente, psicologicamente e, consequentemente, ela está emagrecendo. Às vezes a pessoa está sem comer, sem alimentar direito, está emagrecendo. Só que as pessoas não levam em consideração o processo, né? A gente não sabe se essa pessoa é muito diferente quando a pessoa conscientemente, por livre e espontânea vontade, decide alterar a sua alimentação porque quer se reconhecer, quer se ver de outra forma. Então, quer emagrecer. Então, muda a alimentação, vai no médico, nutricionista, endocrinologista e tal, muda a alimentação por vontade própria. É diferente. Quando há uma pressão. Então, pessoas, o vídeo de hoje é só esse papo para falar sobre como as pessoas precisam ser mais cautelosas e de fato se preocuparem com, com as outras pessoas, perguntarem como é que as outras pessoas estão, se esse emagrecer tem sido um processo produtivo, positivo, ou se a pessoa está ruim, se a pessoa está passando por um momento ruim na vida e está emagrecendo por causa disso.
É importante saber também que nem toda pessoa gorda se alimenta mal, nem toda pessoa gorda está doente. Eu, por exemplo, eu sempre fui gordinho desde a infância, desde a adolescência. Eu tenho pressão alta, mas eu acredito que isso é muito mais pelo fato hereditário do que por causa do peso, porque eu tenho parentes tanto da parte do meu pai como da parte da minha mãe que sofrem disso. Mas assim, sempre que eu faço os meus exames, que eu fiz os meus exames e faço, as minhas taxas estão normais, sempre deram normais. Então eu nunca precisei mudar a minha alimentação por causa de nenhuma taxa. Aquelas taxas, eu não vou falar o nome, que saem nos exames de sangue. Então, a minha restrição hoje é referente ao sal, alimentos também enlatados que eu tenho evitado e tal, por causa da minha pressão, mas só. O papo é esse. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês repensem também sobre esse olhar para o emagrecimento, sobre esse olhar para o corpo do outro. Se você não tem muito o que falar, prefira o silêncio. O silêncio ele sempre é a melhor opção quando você não tem o que falar, quando você não sabe o que falar e quando você não tem certeza se aquilo que você vai falar vai machucar o outro. Então, se você tem certeza que não vai, fale. Se você não tem certeza, então fique na sua, fique quietinho. Não pergunte por quê, não pergunte como, a não ser que isso venha de uma preocupação genuína de querer saber como a outra pessoa está, como está a saúde da outra pessoa e o porquê disso. E não simplesmente chegar e dar parabéns porque a outra pessoa está emagrecendo, sem saber de fato o que está acontecendo na vida dessa pessoa. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, façam aquele processo todo, curtam, comentem, compartilhem. As minhas outras redes, Twitter e Instagram, estão por aqui também. Aqui por cima vai ter algum cardzinho de outro vídeo meu. Então, se inscrevam no canal, se você não é inscrito, compartilhe aí e vamos chegar aos 1000 inscritos. Conto com você. Tchau.